Oi, eu sou Água do Breck e eu não faço a menor ideia de como começar esse vídeo, porque eu literalmente eu acabei, literalmente, boa noite, alguns minutos atrás, e eu vim gravar isso aqui. Vamos pro vídeo, cara, pelo amor de Deus. Cara, eu acabei esta porra e fiquei com um sentimento horrível. Horrível! Quase fui pro canto da minha parede chorar. Eu não tô falando que o mangá é ruim, tá ligado? O mangá é maravilhoso, tá ligado? Ele é sensacional. Mas o que eu tô querendo falar é como a história é contada, cara. É tudo tão extremo, lógico que é um seinen, tá ligado? Então vai abordar muitos assuntos pesados e blá blá blá. Quando ele é pra abordar algo pesado, ele mostra tintim por tintim, tudo detalhadamente, mano. Meu Deus do céu, velho. Cara, pega homúnculos e Uzumaki. Exatamente, junta essas porra tudo junto e bota um visual fudidamente realista. Pronto, nasceu Boa Noite Pum Pum, mano. Que vai dar um trauma emocional gigantesco e com umas artes totalmente macabras do caralho que deixa você com arrepio. Porra, mano, tinha uns quadros que eu via com a personagem que o autor desenhava e eu ficava, meu Deus, eu sentia um arrepio. Eu falava, que porra é essa que eu tô lendo, meu Deus? Deus! Por favor, tire isso da minha tela. Mas enfim, vamos falar do Pupum, né? Pelo amor de Deus. Esse passarinho fudido aí, que, né? Ele é feito um passarinho, logicamente, pra gente se identificar de alguma forma por ele ser diferente das outras pessoas. E não só ele, a família dele também é desenhada como passarinhos. O Pupum tem uma família extremamente catastrófica. Não que todos os personagens da porra desse anime não tenham, né? Porque tudo e todos os personagens desse anime é tudo uma merda, cara. Tudo, a história, a família e blá blá blá. Lógico, tipo, alguns personagens, eles conseguem dar a volta por cima e, tipo, conseguem ficar na boa, tá ligado? Alguns. Alguns. Não é o caso do Pum Pum. Tipo, o Pum Pum até tem uns picos de estar saudável emocionalmente, mas é tudo por água abaixo. É tudo por água abaixo. O mangá começa da forma mais clichê possível, com ele se apaixonando pela, né, a nova, sempre a porra da nova aluna transferida, a tal da Aiko, que é essa aí que você tá vendo na tela. Começa de um jeito clichê, ele se apaixona à primeira vista e tal, mas assim, a gente tá falando de Boa Noite Pum Pum, né, meu nobre? Passa literalmente alguns capítulos, dois, eu não lembro. Passa alguns capítulos, a Aiko simplesmente mete a porra de um a porra de um papo da extinção da humanidade inteira. Mano, é uma criança, mano. É uma é uma criança. Isso que eu acho mais engraçado. É porque é uma criança falando sobre extinção da humanidade. Eu gostei da personagem, tá? Eu gostei. Já vai entrar no meu top personagens favoritos, né? Até porque se tem extinção da humanidade, já toma meu carinho, né? Mas assim, quando o Pupu escuta toda essa noia de extinção de planetas e colonizar estrelas e blá blá blá, não quer saber de porra nenhuma, tá ligado? Porque o amor primeiro tava começando ali, né? Com esse início fofinho e tal. Ele também não queria saber de porra nenhuma porque ele gostava da Aiko pra caralho. Gostou, né? Né, Pupum? Gostou? Mas enfim, no outro dia, o dia do Pupum é logicamente estragado, né? Mesmo com todo esse comecinho fofinho, o dia do Pupum é totalmente estragado porque simplesmente ele acorda vendo o pai dele voar na mãe dele, né? Mas por mais que tenha acontecido esse bagulho todo pesado na frente dele, inclusive, o Pupum não se abala muito porque ele não gostava tanto assim da mãe dele, sabe? Então pra ele meio que, ok, né? Acontece. Não, Pum Pum, não acontece. Não, na verdade acontece sim, né? Porque, enfim, mas nem ele gostava da mãe dele, nem a própria mãe do Pum Pum gostava dele, sabe? Então ficava aquela atmosfera extremamente estranha, mano. Meu Deus! Agora falando sobre a mãe do Pum Pum, ela é aquele tipo de mãe que tipo, nossa, tive um filho, perdi toda a minha juventude e blá blá blá.
Falando brevemente sobre o pai dele, no caso, ele só se afastou do Pum Pum depois de todo esse incidente, mas depois ele volta na história, explicando toda a situação, que na verdade a mãe do Pum Pum queria mandar o Pum Pum de base, e que na verdade o pai dele só reagiu e blá blá blá, que, enfim, era uma família muito perturbada, porque o pai do Pum Pum era aquele tipo de cara que fazia aposta, era preguiçoso e blá blá blá, mas ainda queria ver o moleque feliz, tá ligado? E a mãe dele era isso aí que eu já falei. Eu não vou falar muito porque eu quero focar no Pum Pum e na Aiko, tá bom? Com isso, a mãe do Pum Pum fica no hospital e quem toma conta do Pum Pum é o tio dele, né? Que é esse marmanjão aí do caralho que também inicialmente é mostrado como outro vagabundo, mas na verdade não, tem uma história muito mais profunda, até porque a gente tá falando de boa noite, Pum Pum, né? Ai, boa noite, Pum Pum, você me paga. A primeira coisa que você pensa do tio desse cara, não, é que ele é um vagabundo qualquer que faz literalmente qualquer coisa por opção. Mas, na verdade, não. Ele, na verdade, era um artista que dava aula de cerâmica, eu sei lá que porra era aquilo, velho. Eu não lembro, tipo... Eu não quero saber, porque o tio dele não é o foco dessa porra, tá ligado? Mas certo dia na vida desse professorzinho maravilhoso, ele tava lá, assim, ó, dando como é que fala? Dando assim, indireta para outros professores bagaçar a cabeça da mãe de uma aluna dele, porque a menina odiava a mãe. E simplesmente ele falou: mano, mata a mãe dessa aluna aqui, por favor. E o cara foi lá e fez. Porque o pior é que ele ainda se envolveu com a porra dessa garota. Então a culpa do cara, além de ele indiretamente matar a mãe dessa menina que ele se envolveu, tá? E ela é menor de idade! Menor de idade, e pra piorar, o cara namorava, velho. Mano! Mano, é engraçado, porque é absurdo demais, mano. Meu Deus, o que é que eu tô lendo? Tá, mas voltando pros queridinhos, né? Pros queridinhos nessa história de romance maravilhosa que é a Aiko e o Pum Pum. Cara, a história dos dois se resumia, tá? Se resumia em ela querer vazar da porra da cidade dela, mas o Pum Pum não sabia se ele vazava ou não. Ele gostava dela, ele gostava, mas ele não sabia. Tanto que ele até se culpou por não conseguir a promessa e blá blá blá. E isso da Aiko querer fugir da cidade era por causa da queridíssima mãe que ela tinha, né? Porque a mamãe da Aiko, ela era fanática pra caralho, alucinada, lunática na porra de uma religião que era pra adorar um pato, velho. Um pato! Mano! Tá ligado? A porra de um pato, mano! Tipo, toda a escola que a Aiko era transferida, ela era zoada porque... Ah lá, tua mãe é esquisitona, ah lá, maluca da cabeça. Não que a Aiko realmente não seja maluca e esquisita do caralho, né? Mas, tipo assim... Ela era esquisita ao ponto de importa carregando a porra da menina, fazendo a porra da menina passar vergonha que só o caralho, né? Até que chegou o cacete de um dia que a mãe da Aiko foi de importa fazendo a rotina diária de merda dela, né? Acabou que foi parar na porta do tio do Pum Pum, né? Que como o Pum Pum tava lá hospedado, aconteceu que ela viu e foi toda aquela situação lá, né? Que tá no mangá. A mãe dela ainda vai ser muito filha da puta e eu ainda vou falar aqui. Mas o ponto principal mesmo é quando o Pum Pum e a Aiko eles voltam a se falar, que é depois de caralhadas e anos, né? Que a Aiko começou a namorar e blá blá. Foi toda aquela crise na vida do Pum Pum, né? Da puberdade dele e blá blá blá. Mas aí quando eles se reencontram, a Aiko vai e fala sobre a visão de amor pro Pum Pum. O que é amor pra Aiko, né? Como a Aiko é no amor... Que ela fala que a pessoa tem que se entregar do zero, completamente pra ela. Tipo, que se uma pessoa se entregar completamente pra ela, abandonar tudo, futuro, vida, família, hobby, tudo, ser completamente dela, ela simplesmente nem se importa. Ela não vai nem se importar com a vida dela, com o que vai acontecer com a porra da vida dela. Porque pra ela é o amor, né, mano? É o amor, tá tudo bem. Olha, Aiko, eu te entendo, tá? Eu te entendo, mas não! Isso não é normal. Isso não é normal, mano. Não. Quanto antes a Aiko ela queria ser modelo e tal, chamar a atenção de máximo de pessoa possível,
Agora isso mudou, porque o objetivo dela, quando eles se reencontram, é ter essa pessoa, sabe? Anos e anos se passam, eu tô mudando de assunto. Anos e anos se passam e blá blá blá. O Pum Pum se envolve com uma garota lá, que ele começa a fazer um mangá. Isso aí foda-se, né? Porque a gente tá falando da Aiko do Pum Pum. Mas o ponto principal é quando eles se reencontram, quando o Pum Pum vai tirar a carteira de motorista dele. Eu fazer, foda-se, não sei, velho. Aí eles começam a conversar, os dois mentem pro outro, começa a ficar próximo. Muita historinha feliz e tal, né? Tá longe de ser um final feliz, né? Porque é boa noite, Pum Pum. E agora, né, como eles estão mais velhos, mais do que nunca, ela tava querendo fugir da cidade e ir pra casa do caralho. E como o Pum Pum também, ele já tava bem mais velho, né? Então acabou que só foi rolando, né? E conforme isso foi acontecendo, eles se decidiram em falar, bora sair da porra do mapa, né? Aí o Pum Pum vai e sugere, mano, por que tu não se despede da tua mãe, blá blá blá. Aí ela falou, ok, vamos. Mano, quando eles chegam na casa da mãe da Aiko, porra, tá uma atmosfera tão desgraçada, tudo preto. Quando eu li aquela porra, eu não entendi caralho nenhum do que tava acontecendo. Logicamente, eu entendi qual foi o resultado final, né? Mas a mãe da Aiko, ela é tão psicopata e sequelada da cabeça que ela tem aqueles pensamentos. Não, que porra é essa que tá saindo da minha casa? Ah, se tu vai sair da minha casa. Não vai. Se for sair, vai ser no inferno. Mano, e a mãe da Aiko, ela voa pra cima da mina e enfia a porra da faca no bucho. Mano, ela enfia a faca no bucho da menina, velho. E o Pum Pum, né, que como ele... Eu não falei sobre, mas ele tem um deus que ele ouve que, ao invés de ser positivo e apoiar, ele é totalmente negativo. Falando sobre... Ah, por que tu não mata essa porra aí agora, tá ligado? Mas o Pum Pum nunca deu ouvido, até porque, tipo... 70% do mangá o Pum Pum nem fala, né? Logicamente. Então... Era o momento pro Pum Pum. Ele acaba mandando a mãe da Aiko de base, e é quando ele assume a nova forma dele, que agora ele fica com os chifrezinhos, né? Ele fica com o pescoço todo preto e tal. Essa forma já apareceu antes, mas tipo... Era sobre uma série de perguntas na mente do Pum Pum que se esvaiu muito rápido. Mas agora era definitivo, porque o mangá não queria de forma alguma que você se identificasse com o Pum Pum mais. Isso aí, aquele Pum Pum, aquela porra daquela ave já foi pra casa do caralho. Mas enfim, os dois finalmente todo estourado na calçada, fogem pra bem longe. Aí com a porra de uma ferida na barriga, não queria saber de porra nenhuma, logicamente. Até porque... ela conseguiu aquilo que queria, né? Que era o amor, de jogar tudo fora. Então, ela tava com amor da vida do lado dela. Não só o amor da vida do lado dela, mas o que ela sempre quis estava ali, do fodendo lado dela. Então, não importasse. Não importasse é foda, né, mano? Então... então não importava se os dois estavam totalmente estourados na calçada. Chega um certo momento... que eles vão pra praia, eles já estão bem longe, né? E simplesmente o Pum Pum fala, mano, tu vai pra casa do caralho agora, eu vou te matar, é agora. Mas aí a Aiko muda ele de pensamento, falando que eles vão se casar e blá 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 e tal. Mas isso realmente pode ter evitado a morte dela, realmente, mas literalmente alguns capítulos depois, a porra da Aiko vai de Doki Doki. Ah, meu Deus do céu, velho. Deus do céu, mano. Meu Deus. Aí o Pum Pum, ele simplesmente vê aquela cena, ele pega o corpo dela e sai andando. Simplesmente ele abandona, né, o corpo dela e começa a vagar por aí por um bom tempo, mas a polícia acha ele e a porra do mangá termina com um meio de reencarnação, sei lá que porra é aquela. E literalmente consigo se repetindo, com uma criança sendo transferida, outro moleque se apaixonando. Ah! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, tipo, eu acabei essa porra e eu fiquei todo arrepiado, mano. Que porra foi essa, mano? Mano, eu não senti essa porra nem lendo Jujutsu Kaisen, o mangá de Jujutsu Kaisen de Dragon Ball. Cara, que bagulho assustador, porque tipo assim, enquanto uma hora... Tem uns personagens com a cara tudo macabro, uns design todo esquisito do caralho. Tipo, outra hora é o Pum Pum totalmente minimalista, entende? Com uns assuntos totalmente pesados. E quando ele vai abordar a porra dos assuntos pesados, ele
Conta tudo. Tudo extremamente detalhado. E a vida de cada boneco, de Boa Noite Pum Pum. Tudo é uma merda. É tudo uma merda. Tudo passado fudido. Tudo é uma merda. Literalmente é tudo uma merda. Não sei o porquê. Eu não sei, tipo, o autor acordou e falou: mano, vou fazer um anime de terror. E saiu Boa Noite Pum Pum, né, mano? Meu Deus do céu. Mas é isso, cara. É isso, tipo... É muito desconfortável a leitura desta merda. Longe de mim falar que o mangá é ruim. É maravilhoso. É maravilhoso. Repetindo mais uma vez o que eu disse no começo, é maravilhoso. A arte é impecável. Tipo, toda a escrita dele é maravilhosa, sabe? Eu nunca senti isso na minha vida, de ler a porra de um mangá e despertar trauma, mano. Mano! Velho, que bagulho estranho. Mas enfim. É isso. Falou. Se inscreve, deixa o like, faz o que você quiser, eu não sei. Falou.